Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós, toda segunda às 9 da noite aqui na rádio ou a qualquer hora nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Você ouve a gente conversar com todo tipo de gente interessante que pode nos ajudar a entender quem nós somos. Nessa série, estamos ouvindo o ponto de vista de quem dedica boa parte do seu tempo a defender uma causa. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Mário Mantovani, diretor da SOS Mata Atlântica. Boa noite, Mário. Boa noite, Celso. Mário, quem é você? Bom, eu sou um cara do interior que um dia achou que podia colocar sua história ligada com a natureza. Desde que eu me lembro que sou gente acampando, vivendo muito natureza. E uma coisa muito forte é a questão dos rios, de água, que na minha vida serviu como um fio condutor aí, como um rio. E nesse tempo todo, a escolha da profissão, a vida, a atividade mesmo que se faz, toda ela foi voltada para isso, né? Tanto do interior da onde? Assis, no interior de São Paulo, lá na região da fronteira entre Paraná, Mato Grosso do Sul, perto de Presidente Prudente. Assim, era uma vida rural e na natureza, por isso que depois você se ligou a isso ou não tem nada a ver? Você era urbano de Assis? Era urbano, lógico, na periferia da cidade, né? Eu vivia muito mais para fora da cidade que para dentro. Isso é uma coisa impressionante. Eu não me lembro assim de coisas que fazia na cidade. Eu me lembro nadando nos rios, caçando, tendo uma vida roubando fruta, aquelas coisas que fazia. Chico Bento. Chico Bento, exatamente. Era uma coisa mais ou menos assim. Tinha uma história muito interessante. Meu pai vem da área de música, que tinha a Orquestra Mantovani, lá nos anos 50. Né? Então tinha toda uma história também de gostar de música, de ter uma vida um pouco fora daquilo que a cidade estava trazendo, que era as coisas das novidades, a televisão preto e branco, que era uma coisa, o telefone que tinha que ir no vizinho telefonar, né, que não tinha linha, ainda tinha aquele aparelhinho que ligava, a telefonista sabia da vida de todo mundo na cidade. Então eu não tinha atração para isso. Mesmo com a vitrola em casa, que era hi-fi naquela época, Wi-Fi, como a gente dizia, nem podia ligar porque o pai não deixava mexer, que riscava os discos e tal. Então não tinha nenhuma ligação com a cidade, era toda voltada para farra no interior. Quando foi o momento em onde você falou, bom, então eu vou ser geógrafo? Primeiro, porque é meio esquisito assim, alguém escolher ser geógrafo, não é? Mas era uma história assim, eu com 10 anos, minha mãe lembrou bem, esse dia a gente estava falando, eu falava exatamente o que eu ia fazer hoje, com 10 anos de idade, vou viajar, vou cuidar da natureza, tudo que eu imaginava, e dos rios. Olha que coisa impressionante, com 10 anos. Por que você acha isso? Porque você acha que com 10 anos você tinha isso? Porque eu gostava disso. Então eu conseguia verbalizar isso, conseguia colocar isso dizendo, olha, eu quero fazer isso, mãe. Não quero estudar, não é como o moleque hoje só quer saber de videogame ou chutar bola e tal. Eu não gostava de bola, não gostava nada, né? Eu gostava desse tipo de coisa. Aí, conforme foi avançando, na escola, a única matéria que eu gostava era de geografia. Mas era o único da classe, era o único que fazia isso. E também porque era muito fácil, as outras matérias eu só tirava 0, era a única que eu tirava 10. Então eu odiava matemática, odiava tudo. Aí eu falava, é isso que eu gosto. E aí tudo que eu via de geografia, os livros antigos, a Barça, aquelas conhecer também. Conhecer, que você era obrigatório até aquilo lá numa família. Tinha isso. E como o meu pai tinha essa história de música, então ele tinha muita coisa. Por exemplo, tinha em casa, eu me lembro bem, um dos equipamentos, ele não tinha televisão, mas tinha um projetor de cinema.
usava aqueles 8mm, usava 36mm de filmes que a gente conseguia. Tinha 2, 3 projetores. E eu assistia filmes que eram os filmes mais baratos que chegavam no interior, era de paisagem, como a turma vê hoje, talvez, nessas televisões que pouca gente gosta de ver, talvez aí, National Geographic, essas coisas de paisagem. E eu assistia muito isso também, era uma coisa interessante. Quando chega a televisão preto e branco, não tinha muita graça, porque o filme era muito mais bacana, era tela grande, aquela coisa toda, molecada, uma puta farra, já comendo pipoca, tudo. E depois indo pro cinema também, dava preferência para esse tipo de coisa. Então já começava a formar uma mentalidade para isso. Olha que coisa interessante. Eu via na minha cidade coisas de escotismo, tinha um grupo de escoteiro. E eu não era escoteiro, nem tinha bala, não tinha dinheiro para poder fazer aquilo, fazer uniforme, nem nada. Mas eu, na época, saquei que aquilo era um negócio bom demais. Como eu não tinha muita ligação... Porque acampava, porque isso? Acampava, tudo. Mas porque viajava. Aí eu descobri que colocando o uniforme de escoteiro eu podia viajar para onde eu queria, sem pagar nada. E eu fiquei viajando até os 15, 16 anos. Já conheci o Xingu na época, para você ter uma ideia. Viajando de carona. Com o pessoal escoteiro? Não, sem nada. Você fingia que era escoteiro? É mais legal, isso então. Isso deu o maior problema, cara. Entendi. Você fingia, botou todos os trecos, pedia carona. Pedia carona fingindo que era escoteiro. Olha que louco. E viajei todo lugar. Aí até que um dia descobriram, me denunciaram, aí foi uma confusão. Como eu já sabia de tudo de escotismo, porque eu era recebido nos outros grupos em todo o Brasil. Pera, mas você tinha um nome, código? Você tinha alguma coisa diferente? Nada. Você usava o seu próprio nome? Usava tudo direitinho. Tudo normal, só... E a cada acampamento, cada viagem, ia aprendendo, incorporando uma coisa. Aí eu dizia pro meu grupo lá de Assis, né? Pô, famoso Carajuru. Eu dizia, lá fora é muito mais interessante. Aí o pessoal me desafiou a vir, né? Tocar o grupo lá, inclusive veio gente de São Paulo na época para denunciar, esse rapaz usa uniforme e era, você imagina, nós estamos falando dos anos 60, plena ditadura, como é que o cara vai usar isso? Então o neguinho já ficava meio esperto, o que você estava fazendo? E aí eu fui desafiado a vir para dentro do movimento, mas eu já conhecia tudo, foi uma coisa bem bacana. Quando eu comecei já até essa história, aparece a minha primeira oportunidade profissional. Aí eu estava trabalhando em banco, já juntando uma grana. Quantos você tinha? Eu com 18 anos já estava trabalhando e já era bancário, já tinha uma formação de mecânica no colégio industrial, já tinha uma formação de contabilidade no colégio comercial, que era do meu tio, que era o único jeito de estudar, pagando, passando naquela época, de Assis. E eu vou para o Banco Nacional, vou começar uma carreira de bancário, né? Acho que eu ajudei a destruir o portal. Porque não era isso que você queria. Nada a ver, era só para pagar. Eu queria o dinheiro para pagar viajar. a conta, para viajar e para estudar, porque eu queria ser engenheiro florestal já nessa época. Não pensava ainda em geógrafo. Porque estava muito no começo dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, entrou os incentivos fiscais para reflorestamento. E eu que financiava isso no banco. Então eu falei, olha que puta oportunidade, eu vou entrar nisso, vou ganhar dinheiro e vou ter um contato, muito rico. Bom, eu ajudei a destruir o Pontal do Paranapanema com financiamento, era tudo terra pública mesmo, foi um terror, acho que eu devo pagar caro por causa disso. Hoje, muito pecado, caro. Tá pagando pecado. Aí foi interessante, porque como eu já tinha essa formação, vim para São Paulo, transferido do banco, e estudar, fazer cursinho e ir para a engenharia florestal. E me chamaram para tocar a União dos Escoteiros do Brasil, porque em 72 teve a primeira conferência. Mesmo sem nunca você ter sido escoteiro oficial, ter feito a carreira... Não, aí eu já tinha entrado no grupo lá em Assis, né? Então, mas já entrou por cima? Como você não fez aquela coordenando, lobinho e tal, não nada disso. Já era um marginal reconhecido, vamos dizer assim, no movimento. E questionando muito também, porque tinha aquela coisa da extrema-direita. Aí, olha que coisa louca. Eu estou aqui em São Paulo, trabalhando aqui na Faria Lima, na Caixa Econômica, e encontrei um cara que foi daquele que foi lá para Assis ver o que esse maluco tá fazendo aqui vestindo uniforme de escoteiro.
E ele falou, o que você está fazendo aqui no banco e tal? Eu era o gerente de crédito agrícola, cartão de crédito. Eu estava começando essa história no Brasil. E ele falou, você não quer vir trabalhar na União dos Escoteiros? Tem uma conversa aí de meio ambiente, uma coisa assim, da Conferência de Estocolmo de 72. Nossa. Que era a conferência que falava pensar global e agir local. E eu já tinha todos o material dessa conferência. Isso não tinha movimento ambientalista. Quem divulgou essa conferência foram os escoteiros no mundo. E aí eu comecei a conhecer o movimento escoteiro do mundo. Aí eu falava com todas as partes do mundo, já fui fazer uma formação com os Estados Unidos, tudo, fui ser executivo da União dos Escoteiros, para divulgar a conferência e tocar a União dos Escoteiros, o dia a dia da União dos Escoteiros. Mas o meu foco era sempre esse. Né, de estar atento a essas questões que vinham. Então eu tinha os manuais que eu gostava, que aqui todo mundo gostava do tal do POR, programa de regras, tudo. Eu estava buscando essas informações que vinham de fora para poder entender o que era esse movimento que falava da natureza como uma coisa muito mais ampla, dos parques. Aí eu conheço o Sierra Club nos Estados Unidos, que era uma fortaleza, tanto quanto a União dos Escoteiros. Nessa época todo mundo acampava nos Estados Unidos, né? Era o programa da família, gerações inteiras foram iniciadas em acampamento, e Yellowstone, vários desses lugares, como já tinha na nossa cabeça. Imagina, dentro da União dos Escoteiros, o cara vai estudar na PUC, Ciências Sociais, 1975, no auge da ditadura. Imagina, dentro da União... Eu sei, 2 anos depois teve a invasão da PUC em 76. Eu estava também. Então, fomos presos juntos, então. Não, eu fiquei lá fora ajudando as meninas. Calma, eu fui preso. Unidos venceremos. Tal. Você ficou com a parte boa. Fiquei com a parte boa. E acho que foi o cara que mais invadiu aquela reitoria. Eu nunca entrei no curso de geografia, que eu só... Por que invadimos dessa vez? Não sei, mas estamos aqui contra a comida, isso, aquilo. Tudo era motivo. E era interessante, porque a geografia eram só 50 alunos, tinha um curso básico que juntava durante 3 anos tanto as ciências sociais como todas as outras, direito, tudo. Era um movimento muito forte dentro da PUC. E aí também a minha formação dentro da geografia era muito mais para movimento. Mas aí eu já viajava o Brasil inteiro, já conhecia tudo. Imagina, minha professora de geografia falava, tal empreendimento. Muito contaminado, alguns professores lá pela questão da política, mas é uma política assim, temos que lembrar que em 1970 esse é um país que vai para frente, Copa do Mundo, o milagre econômico brasileiro, a usina nuclear. Eu já tinha ido na porta das usinas nucleares em Angra fazer manifestação contra. Eu já estava indo para Balbina, para Tucuruí, contra a construção das usinas. Você era de algum dos ramos do movimento estudantil, do Libilu, ou do Renascendo, ou de nada disso? Aí que entra uma coisa. Lembra quando nos anos 70 diziam dos ambientalistas? Porque como é que você enquadrar um cara que era contra o desenvolvimento? A linha era o desenvolvimento. Toda a propaganda, televisão, rádio, onde você fosse, o Brasil é a 8ª economia do mundo, né? E lembro do Amaral Neto, repórter, contando da Transamazônica. Eu já tinha ido na Transamazônica e vi que era um desastre. Tucuruí, eu já via. Mas que era você tinha essa noção? Assim, completa. Consciência. É impressionante. Aí eu dizia, professora, já está errada, não é bem assim. O garimpo nos rios estão matando os rios, né? Ou estão usando muito mercúrio. E aí a gente já dizia isso. E o pessoal, vocês são melancia. Verde por fora e vermelho por dentro, lembra? Foi já mais o rótulo naquela época. E isso tudo veio fazendo uma formação muito mais ligada. Lógico que tinha também, eu era ligado já nesse momento com o movimento da igreja,
na Dom Mauro Morelli, toda essa turma na Zona Sul de São Paulo, vim dar aula numa escola... Das comunidades eclesiais de base. Eclesiais de base, que tinham padres, amigos nossos, que aí era onde estava a resistência. Muito do movimento estava escondido dentro da igreja. O pessoal com a questão indígena... Em São Paulo, né? O Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo, em todos os né? lugares, praticamente a igreja... Aqui em São Paulo era muito forte, as comunidades... Então eu tinha um pé no movimento social... Já estava deixando o movimento escoteiro, porque o movimento escoteiro... Mas o escoteiro era apolítico, teoricamente. Mas não era, porque tinha a alta direção era muito ligado com a direita, com os militares, né? Mas o que acontecia de interessante? Alguns desses que tinham essa visão... Eles te mandaram embora, é isso? Não, eu fui demitido, lógico. Não, fui demitido. Você estava... Fui demitido. Em que lado você estava? Mas ninguém brigava comigo, porque eu tive muita facilidade. Eu tinha um grupo de pessoas muito forte que era capaz até de enfrentar a própria direção nacional. Olha só, quem foi responsável pela história do meio ambiente no Brasil, em menos de 5 anos, não tinha mais nada a ver com a história do meio ambiente. Ainda era ecochato naquela época, não? O pessoal te chamava assim, Mas não? era diferente. Na realidade, o pessoal chamava SOS de Kim Jong, porque já nasce com... O pessoal do Estadão nasce com os principais cientistas da USP, nasce com os principais empresários de São Paulo, DPZ, na área de comunicação. Então é uma entidade que já nasceu poderosa. Então, nós estamos falando de 86. Sempre a briga entre, entendendo aqui como a tua vida tem vindo, pelo menos até esse momento, assim, a briga entre o desenvolvimento, aspas, versus a natureza. Lembra, a briga da Jureia era contra as usinas nucleares do Maluf. Nós teríamos 2 grandes centrais hidrelétricas, né, na região da Jureia. E virou parque, não é isso? Que virou parque, mas antes disso ainda tinha uma briga contra de aquilo tornar um loteamento de 70 mil casas na Jureia. Então foi uma luta fantástica. Acho que foi a primeira grande mobilização em São Paulo em defesa de um patrimônio. Acho que foi... Lembra que tinha aqueles bichinhos de papel que chamavam a atenção? Transforme um parque de papel num parque de verdade e tal. Isso foi uma campanha lindíssima. Também as agências de publicidade. Daquela campanha surge a campanha da SOS, o Estão Tirando o Verde da Nossa Terra, com o do Ailib, que foi uma sacada genial. A bandeira do Brasil meia bandeira, verde, meia bandeira. Aí nós já estávamos fazendo o movimento de juntar, já vendo a Rio 92, que era um grande momento, a SOS se fortalecendo, trazendo imagem de satélite, fazendo uma coisa fantástica. E eu lá fora da SOS, ainda não estava na SOS nesse momento, eu estava trabalhando a questão dos rios, na Bahia, com o Rio Paraguaçu, já sempre estava metido com o Rio São Francisco, onde tinha rio eu estava dentro. Eu vou para fora, vou estudar, vou fazer um curso sobre gestão de águas, isso tudo pré-Rio 92 no movimento, preparando, trazendo o tema água para dentro da conferência, e nesse momento aparece o tal do jacaré teimoso no Rio Tietê. Que hoje dizem que fui eu que coloquei, eu aqui quero usar esse microfone, não fui eu digo... Foi sorte. Foi sorte, aquele tal do jacaré. Mas teria colocado, a ideia era boa, inclusive. Mas hoje eu recomendo a todos que falam. Aí uma coisa muito interessante, 91... A Eldorado começa a fazer com o Marco Sabino, com a Neuza Serra, com todo aquele pessoal, começa a falar desse tal, e aí faz a matéria sobre o Tamisa com o Tietê, e eu lá de casa ouvindo, falei, meu Deus, eu estou no mundo inteiro e não estou aqui no meu quintal, no Rio Tietê. E aí foi tão impactante, eu acho que não teve uma campanha no Brasil, eu já tive em todas as campanhas do Brasil desde os anos 70. Que teve o impacto da campanha do Tietê. Em menos de 6 meses, dentro da Eldorado, já tinha entrado 1 milhão de assinaturas que a gente não pôde usar, porque não era estruturado para um abaixo-assinado. Depois saímos buscar assinaturas
da população, aí já a SOS sendo chamada para tocar isso, e conseguimos 1.200.000 assinaturas em tempo recorde. Nem usando rede social hoje a gente consegue fazer isso. E foi legal porque aí o Capobianco, que estava lá junto com o João Lara, na Eldorado naquele momento, o João fala, o Capobianco, eu sou uma rádio, eu não falo com esse povo, tá chegando carta aqui, entulhada essa Rádio Eldorado de carta, todo mundo falando desse rio, que loucura isso, a SOS tem que fazer isso. O Unibanco na época ajudou a botar um recurso e a Eldorado me traz. Nós colocamos que era Patrimônio Nacional Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Serra do Mar. Nós nem sabíamos direito o que era bioma. Nós estamos falando de 88, aqui atrás. Aí, conhecimento científico. Aí, quando começa a usar imagens, tudo, nós vamos discutir o que seriam os biomas, o conceito. Trazemos os principais cientistas do Brasil para definir o que seria o tal do bioma. Olha que até contribuição. Lá não era um assunto, na verdade. Não era um assunto. Bom, a Eco 92 muda todo o cenário, né? Foi o grande momento do mundo. Já se fazia aqui. Foi e não foi? Porque a gente tem a sensação de... Foi simbolicamente, mas foi com atitude depois? Com atitude. Porque a gente não sente... Foi a virada não é o que a gente mundo. Sente o Brasil, hoje, o Brasil sempre achou que não vale nada. O Brasil sempre tinha aquela coisa de ser menor. O Brasil sempre as pessoas acham que lá fora era melhor, tudo. Nós, nesse momento, mostramos que o Brasil era diferente do mundo inteiro. Não, nesse sentido eu entendo, mas o mundo não agiu... Não vem, as pessoas não vêm cuidando mais, ou não? Mas tem que ver assim, para 92 foi o maior avanço do mundo. Se falou pela primeira vez em mudança climática, se criou as questões do clima, de aquecimento, se falou de aquecimento. Até então a gente tinha só o buraco na camada de ozônio, e começa a falar do efeito estufa, aí ninguém sabia o que era um, o que era outro, que porra de buraco é esse, que coisa é isso. Mas já se faz isso, se traz o conceito de sustentabilidade criado aqui em São Paulo. É inacreditável. A Comissão Brundtland... isso? Não, isso vem aqui, a Comissão Brundtland se reunir aqui em São Paulo para fazer o conceito de sustentabilidade, que depois virou o mundo inteiro. Se falou, começou ISO 14000, se começou a trazer responsabilidade socioambiental, se fala de água, se fala dos limites. Então? Muito. Continua. Eu quando fiz... Não, você continua otimista. Continuo, muito mais hoje. Você ainda acha que as coisas estão caminhando para o lado certo? Eu acho. E por que todo mundo fala ao contrário disso? Eu não entendo nada, você entende tudo, eu só estou refletindo. As pessoas falam que está piorando, não é isso? Não, eu acho que, você imagina, as minhas primeiras manifestações contra a usina nuclear eram feitas em mimeógrafo. Você lembra que era mimeógrafo? Claro, aquela álcool, coisa de álcool, que a turma ficava muito louca fazendo aqueles... Quando a gente terminava o boletim, tava todo mundo de porre, só com o cheiro daquele negócio. Tenho saudade dessa época. Mas olha que coisa impressionante. Nós trouxemos todos os grandes conceitos para cá. Mudamos a relação com a natureza, colocando o social. Tudo isso acontece. Então, foi o ápice de 92 até o final dos anos 90, até o ano 2000, final de 80, 90 até o ano 2000, o movimento floresce. E aí arrebenta, muda as estruturas. No mundo a gente acabou vendo isso aí. Não, né? É verdade. Existia um movimento mesmo fortíssimo de prestar atenção nisso, de se falar bastante nisso. Todos os lugares do mundo. Mas... parece que existe uma sensação de que isso virou um blá blá blá. Eu acho que pouca atitude, não é? Ou não é verdade? Aí é o mal do mundo hoje. O que é a chupeta eletrônica? Dá para um molequinho, começou a encher o saco com um videogame, pronto. Eu vejo hoje a maioria das mães, filhinho com 6 meses, já com a galinha pintadinha no iPad, já dentro do bercinho e calando a boquinha, não precisa mais dar chupeta. Já se encanta com a galinhazinha ali. Então nós estamos falando de uma outra geração que busca o que quer, não tem mais aquele entusiasmo de ir para a rua. Tá? Nós vimos agora um arremedo disso, com as pessoas indo para a rua no ano passado, de novo, acordaram
né, saíram do cyberativismo, do curtir e foram um pouco para vida real. Para a vida real, que vai ter que fazer isso. Mas hoje você consegue juntar tribos que você não juntava. Hoje, se você quiser fazer uma manifestação pela maconha, pela questão do Código Florestal, pela defesa disso, daquilo, questão indígena, as mobilizações são quase que flash mobs hoje. Você junta quem interessa por cada tema. Talvez isso mude um pouco daquela ideia que nós temos. Não pode ficar arraigado naquilo. Eu hoje consigo ter muito mais o que falo, talvez, nas minhas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais. A minha organização está em todas as redes sociais. Todas as organizações têm isso. Então a gente consegue ser muito mais... de trazer informação muito mais rápida. Isso é perfeito. Governos e as pessoas estão agindo do ponto de vista de salvar a vida na Terra, ou a relação entre os humanos e a natureza, a ponto da gente não entrar numa catástrofe. Não, mas a catástrofe é inerente, vai acontecer. Vai acontecer? Vai acontecer. Nós vamos prolongar. Lembra o filme 2001, quando aquele cara começa a comer aquele biscoitinho, que ninguém podia descobrir o lugar? Era Soylent, que era chamado aquele filme. É que depois descobre que as pessoas que iam lá para morrer, vendo o mundo, viravam depois ração para todo o resto da sociedade. Eu me lembro desses filmes que era muito de catástrofe. Mas o que a gente vê hoje? A tecnologia está mudando. Cada dia você vê mais tecnologia, o uso de energia, os equipamentos, os aparelhos. Um Fusca nos anos 70 poluía por uma frota inteira de carro hoje. Né? Hoje você tem um carro completamente computadorizado, que te fala até nós já estamos vendo nos Estados Unidos, o carro que fizer menos que 20, 30 quilômetros não vai mais entrar no mercado. Aqueles dos 8 cilindros que eu adorava acelerar aquele negócio. Barulhão. Que barulhão, que cada acelerada era 1 litro que ia, né, que você usava, sei lá, o Dodge Charger, sei lá, aquelas coisas, que não vai existir nunca mais. O próprio Hammer que tentaram lançaram, viabilizou, um tempo e depois acabou, pegou até mal. Pegou até mal, todo mundo olhava e falava, tá vendo, olha esse perdulário aí, tudo. Então tem muitas coisas que foram incorporadas. Então eu acho assim, a própria questão da reciclagem que não se fazia, tudo, nós ainda temos um gap. Aí é por conta de um governo que usou o meio ambiente como moeda de troca para ter a governabilidade a troco do meio ambiente. Isso foi muito ruim. Então, o Brasil, assim? Explica o Brasil que teve muito na frente... Naquela época? Não, já vem de lá. Já estava até agora, há pouco tempo, há 5, 6 anos atrás, com a liderança do movimento... Liderança no mundo. Né? Quando entra o governo atual, aí as pressões com transgênico, veneno... Mas elas já existiam, não é? Mas elas ganham o espaço agora. Havia uma resistência forte do movimento e o governo reagia contra isso. Quando você tem bilhões de reais colocado, por exemplo, no Brasil, para ser o maior consumidor de veneno do mundo, é o paraíso das empresas de veneno. O que são os venenos no mundo hoje? São as armas de guerra que foram destruídas e transformadas em produtos para combater pragas. E é uma coisa interessante como é que a gente não aprendeu. Olha só o que é. Hoje nós estamos contaminando toda a sociedade, sem saber, inclusive, como é que isso vai ter com os transgênicos. Você não acha mais um óleo no mercado hoje sem aquela letrinha T. E que querem tirar, inclusive, agora. O governo vai ceder, né? Não precisa mais avisar, isso que é tudo. Isso é a pressão para não mostrarem. Existem já estudos sobre o impacto dos transgênicos? Não. Nenhum, nem positivo nem negativo. Eu acho que o que os ambientalistas dizem? Na dúvida, indubito pro réu. Você não pode pôr em risco a saúde das pessoas, enquanto você não tiver a garantia de que isso não faz mal. O que nós estamos fazendo é dizendo, pode usar que não vai fazer mal. Quantos anos tem já transgênico? Uns 10 anos, um pouco mais. Quer dizer, não é tempo suficiente para... E não tinha estudos. Nós estamos falando agora que não tinha um estudo sobre biogeografia, olha que louco. Mas vamos pegar os anos 50, quando surge os clorados. O que era o clorado? Era o que se jogava no Vietnã, né, no Napalm, usavam as bombas com
com esses produtos clorados. O que traz? O Brasil fala aquelas coisas, lembra? Ou o Brasil acaba, a gente já vem lá dos anos 50, 60, o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. Chega o tal do clorado, o DDT, que eram das bombas. Né? Esse DDT, eu me lembro do cara da Sucan, da Sucem, ia nas casas, no sítio, pulverizar para matar os bichos, tudo. Aí a mãe aproveitava, os moleques, tá com piolho, passa na cabeça dos moleques, a galinha, o cachorro, tudo passava veneno em tudo. Chegou à conclusão depois que nós temos hoje DDT no nosso corpo para mais 4, 5 gerações. Esse negócio é um tal do POP, é o produto resistente, que não é o... E é cumulativo. É cumulativo. E aí se falava assim, jogue uma tampinha de garrafa, né, para 1.000 litros de água. Aí o cara coloca lá, aquilo não fica amarelo, ainda mexe com a mão, vai jogar num produto que vai vir para nossa casa, que deveria ter 5, 6 dias depois de aplicado na dose certa para não contaminar, o cara passa na hora de vender e trazer para casa. Né? A solução que é orgânicos? Agricultura não, orgânica? Vai ter que ter produto químico, sim. Não sou contra produto químico. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que aconteceu? Aquela experiência dos anos 60, 70, com os clorados, que nós colocamos em risco todo um país, porque achava que aquele era o veneno que ia salvar a agricultura, era a salvação da lavoura, usava esse termo. Nós não avaliamos aquilo e estamos repetindo hoje a mesma coisa. Com os transgênicos e também com os venenos. Estamos conversando com o Homem Verde, diretor da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Quem você acha que nós, humanos, somos? Do teu ponto de vista, até otimista. Não, eu não quero ser só, passar como otimista incurável, né? Eu acho que nós somos uma parte dessa cadeia da vida. Eu tenho a mesma importância que tem uma árvore, que tem o rio, que tem tudo. Eu sou essa parte. Agora, eu posso ser a fruta estragada do cesto, eu posso ser o caso de um barranco que acabou arrastando tudo isso, eu posso ser a harmonia, eu posso ser esse outro lado. Eu acho que nós não somos diferentes de nenhum elemento da natureza, nós somos parte dele. O erro foi achar que a gente era maior do que a própria natureza. Enquanto a gente não conseguir essa harmonia, nós vamos estar deslocados da vida no planeta. Eu acho que o grande aprendizado disso é que a gente é a parte ínfima. E o planeta já teve tantas outras experiências de vida, desde os maiores répteis do mundo, e que acabaram no impacto do meteoro. Nós também vamos embora daqui e o planeta vai continuar bilhões de anos depois da gente. Até o Sol explodir e levar tudo, e depois, se começa outra forma de vida. Nós não estamos aqui nesse planeta. Olha, se a gente imaginar que toda a nossa história, né, do homem, da aventura do homem na Terra, não dá 100 mil anos, né? Dizem alguns que 60 mil anos, e eu duvido até que é menos, eu acho que como civilização menos. E todas as mudanças nós fizemos em menos de 100 anos. Toda de tecnologia, tudo nos últimos 100 anos. Ou vamos avançar, ou a gente vai para o rumo à destruição. Eu acho que a gente vai avançar. Boa, obrigado, meu Mário. Obrigado de verdade. Legal. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.